Ideias exclusivas plantadas em seu jardim. verdeplan.com.br. Flávia Seixas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Manu, tudo bom? Graças a Deus. Boa tarde a todos. Flávia hoje veio enfrentar esse calorão ali de fora e veio aqui no nosso estúdio, né, Flávia? Pois é, o calor tá impossível, mas vamos lá, é isso que nós temos, vamos em frente. Ô Flávia, hoje você vai falar um pouquinho sobre o ciclo das plantas anuais e perenes, né? Isso, eu resolvi falar sobre isso porque isso é uma questão que a gente tem de clientes muito constante. E agora esses dias aconteceu mais de uma vez que a pessoa vem para mim com uma fotografia me pedindo: eu queria um jardim diferente, e me mostra um jardim do hemisfério norte, dos Estados Unidos, da Europa, e a pessoa acha que a gente consegue fazer aqui. Realmente a gente consegue, não nesse calorão aqui que a gente tem, que é mais difícil, mas nas regiões mais frescas a gente até consegue. E essas plantas que são usuais lá no hemisfério norte, que eles têm um inverno muito rigoroso e pouco tempo de verão, é costume, é cultural, eles têm um jardim muito florido, com flores muito vivazes. E essas flores normalmente são plantas de ciclo anual. O que é o ciclo anual? É um ciclo muito curto. Você planta a semente, ela cresce, ela floresce, ela sementeia novamente e morre. Em 6 meses ela nasce e morre. Culturalmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, não tem essa cultura de replantar um jardim todo ano. Então a gente usa as plantas que são perenes, que são as plantas que você planta uma vez só e depois, com a manutenção correta, você tem sempre a mesma planta que floresce em certas épocas do ano. Você tem as plantas que florescem no inverno, as plantas que florescem no verão, na primavera, mas você não precisa ficar replantando planta. As anuais não, obrigatoriamente você tem que replantar, porque o ciclo acaba. É a mesma coisa que acontece com o milho, com o feijão, com o amendoim, na agricultura, que essas culturas são plantadas todos os anos. Ela termina o ciclo. Então a gente faz os jardins com planta perene, que ela também não tem uma floração tão vivaz quanto as anuais, mas também consegue florir, consegue ficar bonita, desde que tenha o trato correto. Dessas plantas ornamentais que são anuais, a gente pode citar algumas, né? São as petúnias, os flocos, vários tipos de margaridas, vários tipos de lírios, tem uma imensidão de espécies. Os flocos que são lindos, tem várias cores, mas duram 6 meses, tá? Então a pessoa entra na internet, procura lá Jardim Florido e vem pra gente com essa foto das plantas anuais. Se a pessoa estiver disposta e tiver paciência e tiver situação financeira para estar trocando as plantas todos os anos, dá para fazer, mas não é o nosso costume. Lá no hemisfério norte, o que a gente vê muito, principalmente na época que é inverno lá e verão aqui, são os pinheiros, que aguentam a neve deles lá, ficam verdes, e aí eles plantam essas plantas anuais por baixo para fazer a parte florida. E eles, como têm um inverno muito longo e muito rigoroso, eles têm muita necessidade desse jardim exuberante. A gente tem jardim o ano todo praticamente. A gente não, mesmo com essa seca, com esse calor, a gente consegue ter flor, consegue ter uma vegetação bonita o ano todo, né? É o caso agora aí, nesse calorão horroroso, nessa seca, a gente está vendo as primaveras floridas com mais diferentes cores possíveis, desde branco, alaranjado, cor-de-rosa, vermelha, roxa. Você tem flor de toda cor, sem precisar ter planta anual no seu jardim. Então
Então essa é a diferença, é o ciclo da planta. Uma nasce e vive por muitos anos e as anuais têm um ciclo muito curto, ela morre. Nossa, e como que o clima realmente é um grande influenciador, né, nos dois tipos, né, Flávia? Sim, ele é um determinante, na verdade, né? Porque lá no hemisfério norte, dependendo da região, mesmo no verão, na primavera deles, eles não têm, dependendo de onde está localizado, um verão tão quente quanto o nosso, né? Eles têm um verão mais a menos. A outra coisa que influencia muito a sobrevivência dessas plantas anuais é a altitude. Tem plantas dessas que gostam muito de região alta. Tanto é que quando a gente vai lá para o Rio Grande do Sul ou para Santa Catarina, e é uma cultura mais europeia, a gente encontra jardins que as pessoas se propõem a usar essas plantas anuais, né, para fazer esse colorido bonito, mas é sabido que essas plantas duram 6 meses só. Flávia, então qual que é a vantagem da gente cultivar, plantar essas plantas que têm um período aí curto de vida? É você ter essa vivacidade. Essas plantas, você quase que não vê folha, você só vê flor. Você vê aquele tapete colorido realmente intenso, né? As petúnias de coloração muito forte, o amor perfeito que parece uma pintura, né? Você tem essas plantas que são muito lindas, assim, planta de calendário, vamos dizer assim. Não desmerecendo as nossas tropicais, que a gente tem maravilhosas, né? Mas é um outro estilo completamente diferente de vegetação. As nossas tropicais e perenes têm a folha maior, tem uma flor maior, também muito exuberante, mas é uma coisa mais impactante em tamanho, parece com um passarinho, esse tipo de coisa. As anuais, que são essas que duram só 6 meses, são florzinhas miúdas, delicadas, sabe, assim, muito coloridas e muito delicadas, né? É para um outro estilo de jardim. Não tem essa exuberância das nossas tropicais. Ou seja, a beleza que chama muito atenção. Exatamente, é a beleza e é o que todo mundo, quando me procura para que é um jardim desse, quer, quero um jardim diferente. O diferente é isso, né? Não usar as tropicais, as que são as nossas plantas brasileiras, né? As nossas nativas. E tem uma diferença, elas são mais difíceis de cuidar ou, no geral, é muito parecido com a planta? Não, elas são mais exigentes com o solo, precisa de um solo mais aerado, precisa de um substrato muito bem produzido, né? Precisa de adubo, elas são muito sensíveis. Por exemplo, se você planta uma planta dessa e dá uma chuva de verão igual a gente costuma ter, ela não suporta, porque elas são delicadas, são plantas delicadas. Ela não aguenta vento muito forte, ela não aguenta chuva muito forte, né? Elas são bem delicadas, bem frágeis. Perfeito. Flávia, bom, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um beijo para você até semana que vem. Eu estou à disposição. O conteúdo completo vocês podem ver no meu canal, que é Flávia Seixas Espaço Verde, lá no YouTube. E também, daqui a pouco, na íntegra, lá no nosso site, cbnmt.com.br. Tá joia. Pessoal, 3h20 agora, intervalo, daqui a pouco a gente volta.